Uma boa noite. Tá forte, hein? E olha que eu não estou nem falando alto. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. E como eu sempre digo, que possa nos iluminar na noite de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Aguiar. E nós estamos na segunda edição do seminário Jovem Espírita em Ação. O objetivo desse evento é exatamente trazer reflexões importantes, não só para o jovem, mas produzidas pelos jovens, para a sociedade em geral. Então é aberto ao trabalhador, é aberto aos pais, é aberto aos jovens, para efetivamente mostrar a força do jovem na busca de respostas, na busca de reflexões mais profundas em temas que muitas vezes são bastante delicados. Como da última vez, nós tratamos do tema suicídio, né? E hoje, o Daniel que está aqui, ele é o dirigente da nossa mocidade espírita aqui do Paz e Amor, e ele vai falar sobre o tema vícios e virtudes. Algo bastante importante no nosso dia a dia, né? Bastante importante para nós, nesse momento tão importante da humanidade. E ele vai mostrar o porquê isso é tão relevante, né? Fora isso, quero dizer que a palestra como um todo, né, o bate-papo é aberto a perguntas. Então, quem tiver dúvidas, ao final nós vamos ter tempo para poder tirar dúvidas, inclusive para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Você pode mandar as suas dúvidas, mandar a sua pergunta no chat, né, no bate-papo do próprio Facebook, porque aí a gente vai estar recolhendo essas perguntas aqui ao longo do evento, tá? Então você já pode ir mandando conforme a palestra vai sendo desenrolada, porque aí, ao final, nós vamos fazer então as perguntas para o Daniel poder responder aqui para a gente. Tá legal? Então, o objetivo principal desse evento é mostrar o que é a mocidade, né? E para que a gente possa falar a respeito da mocidade, é importante a gente dizer que eu, né, estou aqui apresentando, fiz parte da mocidade desde os meus 12, 13 anos e fez uma diferença absurda na minha vida. Esse evento também tem como objetivo mostrar para as pessoas, principalmente aquelas que já estão aqui no Paz e Amor, que nos acompanham, que são frequentadores, e outras que estejam longe, mas que queiram estar aqui conosco, para que possam conhecer a mocidade espírita. Porque, efetivamente, como eu disse, faz uma diferença enorme nas nossas vidas ter um local, um porto seguro, num momento tão delicado que é o momento da juventude, o momento da adolescência. Um momento onde, normalmente, o jovem está deixando as suas referências do lar para buscar referências fora, para buscar referências em outras pessoas e ter a oportunidade de olhar para outras pessoas. E aí, no caso da própria mocidade, né, de pessoas que estão buscando um objetivo maior para suas existências, né, um significado para a vida, eu coloco como algo fundamental. É, sem dúvida, fundamental. No momento em que nós vivemos, em que nós notamos que a sociedade como um todo está meio sem referencial, está meio sem direcionamento de quem sou eu, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é o objetivo da vida. A mocidade espírita traz para a gente essa possibilidade de conhecimento de nós mesmos, de conhecimento da realidade que nos cerca e de reflexão a respeito de como viver melhor nesse mundo que às vezes parece tão complicado. Para poder, então, iniciar a nossa noite de hoje, eu gostaria de pedir para o nosso amigo Wagner
fazer a nossa prece de início do nosso seminário Jovem Espírita em Ação. Mestre amigo Jesus, mentores amigos que nos acompanham, que o Daniel possa ser inspirado, que ele possa receber todas as facilitações, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele preparou e que ele imaginou que ele iria expor nesse simpósio. Que assim seja, graças a Deus. Era isso que você falou, que você perguntou pra mim? Foi isso que você perguntou pra mim agora, da apresentação? Achei que você ia falando da apresentação da palestra. Ah, então tá bom. Mas tudo bem, já falou o que precisava falar. Boa noite. Sou um pouco mais baixinho. Eles repararam? Propositalmente, eu tirei uma foto no mesmo ângulo que Jesus está olhando ali, ó, só para ficar seguindo ele certinho, ó. Mesma direção do olhar, tá vendo? Mesma pose de modelo ali, tá? Mas, brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito interessante hoje, que é não só sobre os vícios, mas também como a gente pode substituí-los por virtudes, né? Não é um tema sobre, não é uma palestra sobre a música do Charlie Brown Jr., né? Eu não vou cantar a música aqui do Logo Eu, que sempre achei, que é uma música boa. O Rafa gosta, inclusive, falou que tá chegando aí, né? Fã de Charlie Brown Jr. Mas é um nome legal, eu peguei porque ele é bacanudo, né? Mas vícios é importante porque não é só os vícios que a gente está acostumado a ver na sociedade, que a gente está acostumado a ouvir nas notícias, ou ouvir as pessoas falarem sobre, né? Vícios pode ser muita coisa, inclusive os desvios morais, né? Os desvios morais podem ser vícios, inclusive isso é dito muitas vezes no Evangelho, né? Os vícios morais, quando vai falar sobre algumas coisas que a gente faz de errado, algumas coisas que a gente faz que machuca os outros. Por que eles são vícios? Por que vicia, né? Um desvio moral pode viciar, seria uma coisa que é ruim, negativa, por natureza. Porque às vezes você fazer alguma coisa que é desviado moralmente pode te fazer ter um benefício. Você pode ser autoritário com alguém e conseguir disso um benefício, né? E aí você está se desviando moralmente, mas você está conseguindo algo de bom com aquilo e você fica, então vou fazer de novo, né? Vou repetir. Então vício não é somente a dependência química, né? Vício tem muitas facetas, né? E eu queria até ver com vocês, vocês podem me falar aí quais tipos de vícios vocês acreditam que existam, o que vocês veem que são preocupantes para a nossa sociedade hoje. Celular. Maledicência. A fofoquinha. Fofoquinha do bem, a gente tem que te falar. Porque se a gente está fazendo a fofoca, quer dizer que a gente não quer que a pessoa saiba, senão a gente está falando para a pessoa. Então é uma fofoca do bem até que a pessoa descubra. Na é verdade? Então, será uma fofoca do bem? Então, assim, a maledicência às vezes a gente até relativiza. Diz que é bom, é gostoso, é legal e tal, para poder tomar um cafezinho enquanto a gente faz, mas será que é? É um bom exemplo. A gente se vicia nisso por conta do... Às vezes a gente coloca a desculpa de que é uma forma de se envolver socialmente com o outro, né? Dar alguma informação e trocar uma informação legal, quente, né? Saber uma coisa que ninguém sabe e tal. Mas se não fosse negativo de qualquer forma, você falava abertamente sobre isso. Mas não, você está colocando ali de uma forma secreta. Mas é um bom exemplo. Celular e maledicência, muito bons exemplos. E tem aquele exemplo central, né? Eu vou começar por ele, na verdade falando sobre drogas. Vícios em drogas, né? As drogas, no século XIX, até então, no século XIX, se dizia que a dependência acontecia por conta de instintos subconscientes, né? Ou exclusivamente pela predisposição genética ao vício, né? Então, se colocava como uma coisa fechada ali, que você acabava se viciando porque você tinha alguma coisa no seu corpo que vai te fazer ser dependente.
né? Hoje, a dependência, depois de várias experiências e estudos científicos, a dependência ficou vista como uma coisa mais ampla, né? A dependência química ela pode ser entendida aqui, ó, predominantemente como alterações cerebrais e neurobiológicas provocadas pela ação direta do uso prolongado de uma droga de abuso. Essas alterações são influenciadas por aspectos ambientais, sociais, culturais e educacionais, comportamentais e genéticos, né? Então, por que a gente está começando falando sobre esse vício, né? Esse vício pode ser visto como mais destrutivo e o mais arrebatador. Porque se alguma coisa mexe quimicamente com o seu organismo, né, são substâncias entrando no seu corpo e te trazendo uma forma diferente de se comportar, mudando aquilo que você quer ser, o que você deseja ser, né, altera completamente o que você é, né, e te destrói a saúde. Acho que é importante falar sobre ela primeiro por isso, né? Por que a dependência química ocorre também por causa de aspectos ambientais, né? Se você convive no meio de pessoas que consomem, se você convive no meio de pessoas que bebem, pessoas que usam drogas, né, você vai acabar se viciando. Até mesmo porque você consegue enganar o seu corpo. Quando você admira alguém que faz algo, seu corpo pode ser levado a entender que ele precisa aceitar aquelas substâncias, porque aquilo vai ser socialmente positivo para você. Então, só de ver isso já acaba moldando a forma como você pensa e como você sente o mundo, né? Por isso que isso é importante. Por isso que o aspecto ambiental é importante, é central, né? Então, através da cultura. Se a gente for pensar, não tem jeito de você ser um legalzão na sociedade hoje, se não for você bebendo, ou você, pelo menos, agindo como aquele cara que sabe beber, né? Você vê que até nas séries, isso não é propaganda só, porque tem propaganda que mostra você sendo um legalzão, você tomando uma, né? E você sendo cara espertão, malandrão. Isso está muito imbuído na cultura. Mas isso em propagandas é forte. Mas até na literatura, né? O cara legalzão é aquele que vai lá no balcão, vira um pileque, né? Depois vai falar com a moça, né? Ou vice-versa, a moça que chega e sabe beber, toma um pilequinho lá e tal. É uma coisa muito central também na cultura, né? E não tem esse objetivo nas séries e filmes. Não querem te fazer ser um alcoólatra, mas tá lá, né? Ser o legalzão tá incluso isso no pacote, né? Então, cultural é um elemento muito forte também, né? Comportamental, porque você pode ter uma personalidade em que você quer utilizar, né? Porque você quer desafiar quer desafiar as regras do sistema, quer ser uma pessoa diferente, né? Quer mostrar para o mundo que você é um cara legal, um cara que aventureiro, né? Uma pessoa aventureira, né? Então, assim, até no comportamental faz diferença, porque dependendo de como for a sua personalidade, né? Você pode querer buscar isso, né? Entre outros exemplos. Genéticos também. Então, era predominantemente genético antes, era exclusivamente genético antes, um dia já se acreditou ser exclusivamente genético, e depois se entendeu que não era somente isso. Eu vou falar sobre isso já já. Mas antes disso, eu queria saber, por que quando você começa, né, porque aqui eu dei alguns motivos pelos quais as pessoas começam, né, se tornam dependentes. Por que vicia? Por que a droga realmente vicia? Né? O que acontece dentro da gente que faz ela viciar? Tem um mecanismo no nosso cérebro que a gente chama de sistema de recompensa, que fica no sistema nervoso central, né? Esse sistema de recompensa, ele é composto pela área tegmentar ventral, que fica no meio aqui do cérebro, né? Pelo córtex pré-frontal, principalmente, tá? Também tem o cumbens, uma coisa assim, que é o receptor, mas não vou nem colocar muitos conceitos. Mas o que acontece com essas duas partes? O pré-córtex frontal e a área tegmentar ventral, né? Quando você vai lá e come um chocolatinho, né, um chocolatinho que você gosta, aquele chocolatinho que só tem aquele creminho bom e tal, você come, a área tegmentar ventral, ela solta dopamina, né? A dopamina, ela é uma substância que dá prazer para você, né? Então, não só o chocolatinho é um exemplo, mas
quando você recebe um elogio, quando você recebe um abraço, quando você come alguma coisa gostosa de todo tipo, né? Quando você... Celular também, você tipo tá com conteúdo no Instagram lá, você tá vendo vários vídeos, você tá recebendo informações. Quando você recebe uma notificação na rede social, você vê que tipo tem alguém falando, conversando com você. Então, são formas de que o seu cérebro ativa, solta, libera dopamina, né? Essa área tegmentar ventral. Essa área tegmentar ventral é uma área bem rudimentar do cérebro, né? Existe desde os primórdios nos seres humanos, porque é uma área que libera dopamina com objetivo evolutivo, o objetivo de você continuar vivo, de você preservar a espécie. Por quê? Quando você vai experimentar coisas gostosas, quando você vai comer e forrar o estômago, né, quando você vai ter relação sexual, quando você vai fazer alguma coisa que te dá prazer, ele solta essa serotonina, né? E essas são coisas que são necessárias para a sua sobrevivência. Então, se você estiver lá deitado, sem vontade de levantar, sem nenhuma substância que te dá prazer, o que vai acontecer? Você vai ficar lá até você morrer. Então, ele te incomoda de querer soltar essa dopamina, ele te dá uma cutucada para você levantar da cama e ir lá comer. Lá fazer o que você precisa fazer. Perpetuar a espécie, etc. Né? Então, ele solta essa dopamina e é um sistema que ajuda a preservação da espécie humana. Só que aí a gente foi desenvolvendo cada vez mais a córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio, pela racionalização das nossas ações. Né? Então ele vai conversando com a nossa área tegmentar ventral. Falando assim, ó, tá bom, você quer dopamina? Beleza, vamos comer um quadradinho de chocolate. Você come esse quadradinho de chocolate. E aí, você fala, aí que a área tegmentar ventral fala, opa, curti, vem mais, manda mais 3. Peraí, aí vem o córtex pré-frontal falando, calma aí. Para que mais 3? A gente está cheio, acabamos de almoçar, né? Vamos ficar, nossa saúde vai ser afetada por esse exagero de doce, né? Então vamos dar uma segurada? Não, quero mais. Quem vai ganhar essa batalha? Tudo depende do seu livre-arbítrio. Você tem em você um mecanismo evolutivo, área tegmentar ventral, que pede pelo prazer o tempo todo, porque é como se fosse uma criança birrenta, né? Ele aprendeu que aquilo faz bem e ele quer de novo. E um córtex pré-frontal, que está discutindo com ele, fala assim, calma lá, vamos ver. Né? Vamos dar uma segurada. Quanto mais vitórias você der para um, mais forte ele vai ficar em relação ao outro. Né? É como se fosse uma luta que ele sobe de nível. Né? Você deu a vitória para o seu raciocínio. Ele vai ficar bem forte na próxima contra a área tegmentar ventral. Então, na próxima que ele pedir, e não for uma boa ideia fazer, o seu raciocínio já vai segurar logo, vai ter mais facilidade. Agora, se você der vitória para a sua área tegmentar ventral em sequência, sistematicamente, vai ter uma hora que essa área tegmentar ventral vai se sobrepor sistematicamente ao seu córtex pré-frontal. Né? E você vai acabar deixando a sua vontade rudimentar, primitiva, né, de prazer, falar mais alto do que o seu raciocínio. Né? Então, tudo depende de como você vai acostumando esse diálogo, como você vai fazendo esse diálogo acontecer. O seu livre-arbítrio vai mediar essa briga. Né? E, então, assim, para a evolução, isso é um sistema que funciona muito bem. O problema é que quando você usa drogas, né? Drogas, seja álcool, seja cocaína, maconha, o que for, ele libera dopamina de uma maneira artificial. E libera dopamina de uma forma que ele confunde o seu cérebro para que você entenda que, putz, isso aqui é elite, hein, cara? É isso que eu quero. Solta mais. Mas e o chocolate? Chocolate é o caramba. Né? Já deu. Eu quero mais disso. Né? Então, ele vai te colocando essa necessidade porque quimicamente é mais agressivo. Mexe com sua liberação de dopamina de uma forma mais agressiva. Né? De uma forma que os seus receptores de dopamina, né, vão se dessensibilizando com o tempo. Né? Então, você vai absorvendo daquela dopamina até um ponto em que você precisa de mais, porque a mesma quantidade de droga que você ingeria já não dá mais conta
não dá mais conta do prazer que você teve antes. Então, você tem na memória o prazer que você sentiu antes. Você quer aquele prazer. E aí você vai buscar naquele prazer e vai dobrar a quantidade de droga. Dobrar a quantidade de bebida, dobrar a quantidade de maconha, dobrar a quantidade de cocaína. Que seja droga. Ao dobrar, vai se dessensibilizar ainda mais, né, até que chega um ponto em que a pessoa fica desesperada. Né, ela não come mais, não vive mais, não levanta mais da cama se não tiver a droga. Né? Enquanto isso está acontecendo, a droga não prejudica só o cérebro. A droga prejudica órgãos do corpo. Prejudica o rim, prejudica o fígado, né, que está tentando lá processar todo esse monte de substância venenosa que você está colocando ali. Né? Isso vai deixando sua saúde cada vez mais prejudicada, levando a doenças que levam à fatalidade da morte, levando a overdose, as coisas. Né? Então, como antes existia esse pensamento de que era só genético, né? E foram feitos outros estudos que mostravam que o ambiente também ele faz a diferença. É importante que a gente entenda, e eu até vou citar um desses estudos, né? Tem um dos estudos que chama o estudo da Ratolândia, que um cientista ele foi fazer para poder verificar se era realmente exclusivamente genético o motivo da dependência. Ele colocou em 2 gaiolas, né, ratos que primeiro só tinha lá uma água com cocaína e uma água sem cocaína. Não tinha mais nada para fazer. Tá com um eletrodo no cérebro, os caramba, assim, tipo, difícil de viver. Uma situação bem precária. E aí eles começavam a beber água com cocaína, curtia pra caramba, e queria só beber aquela água. Não bebia mais água normal. Né? E tinha outra gaiola que eles colocaram uma água com cocaína e outra sem cocaína, e colocou um parque de diversão dos ratos lá. E aí tinha aquela roda que vocês não são um rato, né? Que os ratinhos corria para poder brincar, para poder se exercitar. Eles tinham como se relacionar, copular, né? Tinha como se divertir tinha várias bolinhas coloridas, um negócio super legal, né? Até a gente ia curtir, tão divertido que era. E aí eles colocaram lá água com cocaína e sem cocaína e eles preferiam a água sem cocaína. Eles preferiam a água pura, né? Por que aconteceu isso? Eles entenderam que o ambiente fazia diferença porque naquele primeiro caso não tinha mais nada para fazer, era só a água com droga. Né? Então, se a coisa estava chata, estava ruim, né? Se tipo, tinha cocô por todo lado, né? Tinha fio colocado em todo lugar nele, né? Que vida horrível. Uma coisa, eu quero alguma coisa que me dê algum prazer. E ele começava a beber água com cocaína. Já no parque de diversões, não. Tinha um monte de coisa para fazer. Ele substituía o prazer da droga, que entorpecia os sentidos, né, mas que deixavam eles meio, né, tontos, né, entorpecidos assim, pelo prazer social, pelo prazer de brincar, pelo prazer de fazer as coisas. Né. Ali já começou a se ver que existia uma relação, então, entre o entorno daqueles ratinhos e a dependência química. Né? Foi aí, então, que mudou-se a forma de ver. Né? E aí que a gente vê também por que as pessoas se viciam, por que as pessoas começam a usar drogas, por que elas continuam usando drogas. Tem a ver com a dopamina? O sistema de recompensa? Super ligado. Mas isso também está ligado com a fuga. Né? Quando a situação é ruim, quando a situação é triste, é chata, é feia, a pessoa quer procurar alguma coisa para poder se sentir melhor. Né? Alguém aqui já assistiu Ataque dos Titãs? Ataque dos Titãs? Não? Um desenho bem legal. Eu ia dar um exemplo. Os adolescentes já viram. É que eu vejo alguns animes de adolescente. Não, lá ele fala, ele está numa situação muito ruim lá na cidade deles, ele fala assim, todo mundo aqui é escravo de alguma coisa porque a situação aqui é insuportável. Eu acho muito interessante essa frase. Né? E eles não têm um horizonte, uma perspectiva de fazer algo diferente para a vida deles, então, por que não usar a droga? Por que não usar alguma coisa que vai entorpecer e te ajudar a fugir? Né? Então, o ambiente é importante. Só que, como a gente falou, a dependência é multifatorial. Tá ligado a aspectos ambientais, sociais, culturais e educacionais.
está ligado a questões comportamentais e está ligado a questões genéticas. Tanto que nessa gaiola que tinha os ratinhos felizes, que se divertiam, esses ratinhos, eles tinham uma porcentagem de ratinhos que continuou bebendo água com drogas. Por quê? Porque geneticamente tem uma porcentagem que vicia, né? É uma questão hereditária e ou genética. Então, sendo assim, vai sempre haver... Eu gosto de apoiar aqui essa tela. Vai sempre haver uma porcentagem de pessoas que vai se viciar. É caso, por exemplo, de quando os soldados voltaram no Vietnã e existe uma preocupação muito grande que eles voltassem viciados. Por quê? Era utilizado para dar coragem aos soldados, era injetado nos soldados americanos heroína. Né? E heroína dá coragem, você vai ficar aquela braveza no combate e tal. Acaba assassinando sem maiores remorsos. Né? E existia uma preocupação muito grande de que isso ia acontecer. De que ia acontecer deles ficarem viciados, eles ficarem dependentes. E aí pensaram, o que a gente vai fazer com esses caras quando eles voltarem para os Estados Unidos? Né? E ferrou, cara. Vamos ter milhares de soldados dependentes químicos aqui nos Estados Unidos, dentro do nosso próprio território. Né? Mas quando voltou, foi visto que, foi constatado que teve uma porcentagem de 10-15% de soldados que ficaram viciados em heroína, e os outros não. Né? E aí eles entenderam também que existia esse fator de voltar para casa, estar em contato com a família, estar em contato com o seu país, com o shopping center que eles gostam de ir, com os restaurantes que eles gostavam de ir. Você volta a ter contato com isso, eles não precisam mais da heroína para se sentirem bem. Se não for a predisposição genética, que para alguns vai haver, e a dependência vai acontecer, seja o que você substituir ali, você pode dar de volta o que ele tinha, mas se tiver uma predisposição genética, vai ser muito mais difícil. Você precisa de tratamento e intervenção. Né? Então, para ver como o ambiente está relacionado com a dependência e como que a dependência está relacionada com essa questão de querer fugir. Né? Você fugir de uma situação que você considera desagradável, seja porque a sua vida não é boa, você está infeliz porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse, tem muitos problemas, ou a ausência de realizações, né? A vida que você idealizou não se concretizou, isso também já é um motivo para, assim, não estou construindo aquilo que eu gostaria que fosse construído na minha vida, isso não está acontecendo. Então, um prazer mais fugídio, mais imediato, é desejável. Né? E esse prazer pode ser concretizado através das drogas químicas, das drogas de abuso. Né? Mas pode ser também realizado através de outras drogas, de outros vícios. Né? O vício que a Amália falou, por exemplo. A Amália citou o vício em celular. Né? Vício em celular realmente é um grande problema hoje. Cada vez mais isso está sendo dito pelos especialistas, pelos psiquiatras, pelos psicólogos. Né? Ainda não está listado nas doenças mesmo lá da OMS e tudo mais, mas está para acontecer, porque já existe até clínica de desintoxicação para pessoas viciadas em redes sociais e celulares. Né? Pessoas que têm que se largando aos poucos desse vício, porque aquilo está ocupando um espaço muito grande na vida dela. Né? Tem psicólogos que já falam que não tem diferença entre o vício em drogas e o celular, pela forma como ele age no nosso sistema de recompensas, que é isso que eu estava narrando agora das drogas. Ele também faz liberar dopamina no seu cérebro. Né? Mas por que a gente usa... na ação dopamina, no livro da ação dopamina, a psicóloga fala que o celular é a heroína do século XXI. Por que a gente usa a rede social? A gente não usa a rede social porque a gente quer se viciar em nada. Né? O objetivo da rede social, inicialmente, para a gente é dar um prazer de se alimentar com aquele entretenimento contínuo. Né? Aquele rios, né, que a gente fica passando, né, e vai dando para a gente informações engraçadas, né, vai dando para a gente informações úteis, mas é gostoso a gente ir passando e vendo cada vez mais coisa nova. Né? E aquilo vai entrando numa velocidade incrível. É diferente de você chegar e conversar numa roda, você vai conversar com as pessoas,
informação com essa velocidade tão grande, né? Você vai, você pode estudar sobre, você pode ler sobre, mas as redes sociais te dão as informações de uma forma tão rápida e de uma forma tão grandiosa que é difícil você não ficar deslumbrado com aquilo não mexer com você, né? Então tem esse prazer de se alimentar com esse entretenimento contínuo, né? Prazer pela ilusão de que a gente é importante, ou a gente é querido. Então tem lá as notificações, as pessoas estão falando, interagindo com a gente, e tem curtida daqui, curtida de lá, e tem um monte de gente falando comigo ao mesmo tempo. E eu lembro no MSN, que é o início, né? A fase rudimentar da internet. Era uma coisa que a gente se sentia tão bem quando a gente via várias janelinhas subindo, assim, ó. Você entrava, várias janelinhas, assim. Às vezes, se você não entrava faz tempo, tipo, nenhuma janelinha vinha para você. Porque também depende da sua frequência, né? Tinha que ter uma certa frequência. E aí, mas se não, você tipo via várias, se você estava lá sempre, você via várias janelas subindo, um monte de gente chamando a sua atenção, vibrando a sua tela, e você fala assim, nossa, tô bombando aqui, e você se sentia mó feliz. Então, só que se você encontrasse essas pessoas pessoalmente, frequentemente você não tinha assunto com elas, ou você não falava, elas nem falavam com você, porque você era aquela janelinha que você está acostumado a conversar. Essa pessoa aí já acaba ficando intimidadora, acaba meio que tornando mais difícil a sua comunicação pessoal, porque você já está tão acostumado a falar teclando, que você vai tentar se comunicar verbalmente, e você não sabe nem como colocar as palavras uma na frente da outra. É uma coisa de louco. Então, existe essa ilusão de que a gente de que a gente é importante, a gente está bombando, mas não tem um eco na realidade, né? A gente não encontra um eco na realidade, muitas vezes. Tem profundidade, é uma coisa superficial. Exatamente. A dopamina é liberada nessas questões, nessas coisas, né? Que eu estava falando aí agora, se sente importante, nosso sistema tegmentar ventral vai lá soltando dopamina para você, porque você está... E o que ele quer? Ele quer que você faça mais. Gostoso, quero mais. Gostoso, quero mais. Gostei desse rios, próximo. Gostei desse rios, mais. Né? Gostei essa curtida. Preciso postar alguma coisa, criar algum conteúdo. Eu vou criar um conteúdo porque eu acho que é importante para a sociedade? Não é o caso, né, normalmente. Se você está sentindo necessidade de fazer aquilo, você vai criar alguma coisa superficialmente, só para poder sentir de novo o que você sentiu antes. E ter aquele prazer da dopamina soltando. Né? Aí você já discute com o seu córtex pré-frontal de novo, e fala assim, cala a boca aí, porque a gente quer dopamina. E aí ele fica quietinho lá, vendo você criar conteúdo o dia inteiro, postar foto o dia inteiro, stories, etc. E ver rios, né? Então, assim, existe também o fato que a gente, claro, quer se sentir incluído socialmente. Você vai usar rede social, se você não usar rede social, às vezes você vai sentir que você não tem, né, uma aceitação entre seus amigos e tal. Às vezes você é visto como freak, porque não tem rede social. Né? Então, existe essa questão natural, de querer ser aceito. Né? Que não quer dizer que se você não tivesse, você não seria aceito também. Né? Se você for seguro de quem você é, se você entender que você é muito mais do que a sua rede social, e se você for confiante em relação àquilo que você pode entregar, em termos de relação interpessoal, né? A rede social é completamente secundária. Né? Então, se for por esse caso, ela não é tão necessária assim como a gente pensa. Né? Mas, como a gente pouco pensa sobre isso, né? A gente acaba, às vezes, escolhendo ter porque a gente quer se sentir incluído, a gente quer se sentir incluso num grupo. Né? E o problema... existe também então, esse negócio de prolongamento da cultura hedonista nas relações sociais, do prazer, do consumo, né? Porque tem um filósofo que chama Bauman, que ele fala assim que a nossa sociedade hoje ela está pautada nas relações de consumo, até as relações pessoais estão pautadas por isso. Né? Então, a gente está o tempo todo sendo bombardeado de propaganda para a gente comprar cada vez mais coisas. Precisamos adquirir cada vez mais coisas. Né? De uma forma que a gente acaba vivendo de maneira a consumir tudo com que a gente se defronta. Isso inclui as pessoas também. Consumir relações e não aproveitá-las, né? Então, eu acho que isso é importante, esse pensamento do Bauman, porque é mais ou menos como as redes sociais são representadas na nossa sociedade. Porque a gente tem um catálogo de pessoas ali, que a gente vai entrando em contato,
né? Às vezes porque a gente quer se relacionar com elas, porque a gente quer ser amigo delas, porque a gente quer estar perto delas, né? Porque a gente quer mostrar nossa admiração, mas a gente quer estar o tempo todo ali. Fala, Dé. Exatamente. Por isso que é um prolongamento dessa relação de consumo, que é como se fosse uma prateleira no mercado, né? E as pessoas duram pouco tempo também, assim como o produto dura pouco, né? Então você consome, tem um defeito. Troca, não tem problema. Né? Então você usa essa pessoa, né? Tem prazer com ela, troca por outra. Esse prazer pode ser o prazer se for relação de homem para mulher, homem com homem, mulher com mulher. Qualquer relação amorosa é uma relação de prazer através do sexo. Se for de amizade, é porque você quer aproveitar alguma coisa que aquela pessoa tenha para te oferecer naquele momento e depois joga fora também. Né? Se for a relação profissional, você também aproveita o que ela tem para te oferecer naquele momento e depois joga fora. Então, tem essa obsolescência, né? Fala obsolescência programada, tem essa obsolescência. Você usa até onde dá e se apresentou algum defeito, já não dá mais para usar, vamos para o próximo. Então, existe esse prolongamento da cultura hedonista, né? De prazer nas redes sociais também. E aí é um catálogo de pessoas ali, um cardápio que você vai escolhendo para usar de alguma forma. Né? Então, isso está muito forte na nossa sociedade hoje. Mas o que isso pode causar, esse vício de redes sociais? Né? O que pode acontecer com a gente? Né? Isso pode causar dependência justamente pela liberação de dopamina. Se você está liberando dopamina e está ganhando no seu córtex pré-frontal, na briga, o que acontece? Você vai ter necessidade de usar cada vez mais. Se você se você breca aquilo, você vai passar por abstinência. Existem casos, muitos casos em que o Instagram parou, o Facebook parou, a gente viu o caos que foi. Né? Pessoas ficaram muito mal com isso, muito mal. Né? Precisaram ser acalmadas, precisaram passar pelo médico. Teve pessoas que realmente estavam tão ligadas naquilo, principalmente quem trabalha e vive com isso, né? Estava tão dependente daquilo que precisou realmente receber uma intervenção para ser auxiliada. Né? Então, existe uma dependência que pode causar essa abstinência. Essa abstinência é perigosa. Né? Você vai acabar... O problema também de você usar as redes sociais é que você vai acabar fazendo comparação entre você e outras vidas que não se aplicam. Né? Seja porque as suas condições de vida e a condição de vida da pessoa que você está vendo na rede social são diferentes, seja porque aquele aparato estético que ela está mostrando não tem nada a ver com a realidade. O que ela está postando no Instagram dela, onde ela está, onde essa pessoa está viajando, como ela trabalha na praia, aquilo é uma coisa que ela montou. Né? E que não é 100% bonito e legal o tempo todo. Tem problemas naquilo, só que a pessoa não vai mostrar o problema. Não vai mostrar o casal, aqui ó, nós nos amamos e tal. Não vai colocar as tretas. Né? Eu vi um podcast esses dias que estava até falando que relacionamento sem aquelas discussões que são duras, que são difíceis, não é um relacionamento que te ensina de verdade, porque parece que é o pior momento de relacionamento quando termina. Mas no relacionamento, você pode passar por momentos muito difíceis e saber que você quer continuar com a pessoa também. Mas são relacionamentos que vão tocar em certas questões que está dentro de você, em certos fantasmas que estão em você, que vai te machucar, e você vai colocar também certos fantasmas da pessoa que vai machucá-la. Mas esse processo é um processo de desenvolvimento das duas, de ambos. Né? Então, relacionamento é difícil. O relacionamento real. De qualquer um. Você não vai encontrar um que vai falar assim, putz, perfeito, todos os dias. Só se tiver uma semana, 2 semanas, um mês, né? Tudo bem. Mas aí vai acontecer de as pessoas irem se mostrando, caindo as máscaras, e você vai ver. São relacionamentos que têm problemas também, as discussões duras. Né? Então, não é essa estética não é real. Ela não tem eco na realidade. Só que é o que se não tivesse isso, não daria like. Se fosse eu e ela brigando. Apontando o dedo na cara e tal, né? Quase dando tapa ali. Assim, se fosse isso, não ia dar um like. Ia dar, no máximo, uma fofoca, né? Uma maledicência para o pessoal conversar sobre. Mas, o que dá like é coisa perfeita. Então, essa comparação acaba deixando a gente ansioso, vendo o outro fazendo uma coisa
que eu acho que é fantástica, ou tendo uma vida fantástica que eu não tenho, acaba me deixando ansioso a ponto de eu ficar posso mesmo acabar caindo na depressão. Vou te falar. Quem? Putz, eu vi. Todo mundo é escravo de alguma coisa. Ela também é escrava da condição dela de realeza, né? Que é uma, né, rica, faz bastante coisa, mas ela tem a obrigação social de colocar o que está acontecendo com ela. Senão as pessoas ficam loucas. O parafuso dela solta, né? Então por quê? Porque ficaram cobrando tanto tempo dela falar o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Ela tá magra, o que aconteceu, não sei o que e tal. Aí ela teve que soltar. E é o momento em que ela provavelmente preferia ficar recolhida com a família, cuidando, tratando disso. Não pôde, né? Agora vai ficar todo dia no jornal falando sobre isso. E os filhos dela vendo, a família vendo, é um tormento a mais para a família, né? Mas então, assim, você convivendo demais com as redes sociais torna mais difícil você conviver pessoalmente, você conviver presencialmente, você conseguir ficar perto das pessoas e aproveitar o que elas têm para oferecer, você conseguir se comunicar, conseguir. Às vezes você quer ficar quieto do lado de uma pessoa e não consegue, porque aquilo é um tempo de tédio, né, para você, né? Um tempo de. Você quer ficar um do lado do outro ali, uma companhia. Mas não, precisa gerar conteúdo. Se não estiver gerando conteúdo, uma companhia chata, né? Então precisa estar o tempo todo ali, né? Oferecendo alguma coisa, né? Então, existe a dificuldade de você até mesmo buscar colocar suas ideias, concatenar suas ideias e colocá-las para fora, porque você está só acostumado a teclar, como a gente estava falando. Isso é uma complicação, né? Mas toda a relação pessoal, até o tato social que você aprende a ter, né, com as pessoas, se você estiver muito ligado nas redes sociais, na internet, viciado em tecnologia, você acaba perdendo. Ou nunca adquirindo, dependendo de que idade você começou a usar a tecnologia, a rede social, né? Então, o momento de ficar quieto, o momento de saber respeitar, ouvir o outro falar, o que não dizer para as outras pessoas porque pega mal. Um tato social que a gente aprende vivendo com as pessoas, né? O que é uma consequência também desse vício em rede social. O que acaba atrapalhando o desempenho acadêmico, né? Eu que eu digo, eu acho que eu tenho um problema de produtividade muito grande por causa disso. Às vezes eu pego e vem mexendo, você está escrevendo, desempenho acadêmico lá, você está escrevendo, chega um momento em que você está numa situação que você precisa pensar mais, e tipo, que travou, que chegou numa encruzilhada ali, que você precisa entender melhor. Aí você pensa, putz, daqui eu vou precisar abrir mais 6, 7 artigos. Antes eu vou dar uma olhadinha no Instagram. Aí você vai lá e fica olhando, aí vê o Reels. Aí você vê no Reels tem um podcast, aí você abre o podcast, quando você vai ver, passou 2 horas. Eu fico bravo com isso, nossa senhora. Mas é um mal da nossa sociedade, é difícil você não passar por isso. E reconhecer é difícil também. Porque é tão comum, que dificilmente você reconhece que você tem um problema com aquilo, né? Só que dá para você perceber se você tem um problema com aquilo ou não. Você precisa ver primeiro se você tem abstinência, se você tipo fica mal quando você não tem acesso, né? Se você tipo faz um experimento, não vou mexer. Cara, se você fica, caramba, eu preciso daquilo, tem alguma coisa errada. Você está precisando repensar se isso não é um vício para você, né? E também se você acaba substituindo coisas importantes que você tem que fazer por mexer no celular, né? Então, tipo, você tem que fazer um negócio para hoje. Lição de casa, um projeto, um relatório. Ou te chamaram para poder fazer um negócio legal com a turma, com a galera. Tipo, vamos curtir, vamos comer um hambúrguer ali e tal. Você prefere ficar no YouTube, né? Prefere, tipo, assistir um vídeo em casa, quietinho. Parece que você é caseiro, mas talvez você esteja viciado em tecnologia, esteja viciado no celular. É uma coisa a se pensar, né? Mas a gente tem que entender também que o celular não é como uma droga, né? Os dois liberam dopamina no seu sistema de recompensa,
te deixam entorpecidos minimamente ali. E ao te entorpecer, né, muitas vezes te deixam com menos energia para realizar coisas que você precisa realizar. Uhum. Exato, não sobra tempo. Aproveitar. Exatamente. E não quer dizer que você entorpecer seus sentidos com esses vícios com o vício do celular, por exemplo, ou vícios morais, ou em redes sociais como um todo, não vai te deixar desanimado a ponto de você não querer levantar da cama. Mas é uma energia que você está gastando, né? Que poderia ser para aproveitar oportunidades que vão aparecer em algum momento para você abraçar uma forma de mudar a sua vida. Como você falou. E você deixa passar. Exatamente. Aí, às vezes, você pensa, você vê aquela oportunidade que você sempre quis, mas você fala assim, eu não sou bom o suficiente. Talvez você já tenha gastado essa energia, né, com outras coisas, e você não está com aquela energia para falar, esse é meu, né? Porque quando você está com aquela energia potente, você fala, esse aqui é meu, sou eu. Aí você fala assim, não, acho que não é para mim, eu tô sentindo alguma coisa, um conselho dos espíritos amigos aqui, falando que não é para mim. Mas, na verdade, só seu gasto de energia em coisas que não são produtivas, né? Que te fazem mal, te entorpecem. Né? Então, para desintoxicar do celular, né? Eu peguei aqui as estratégias. Estabelece limite de tempo para celular. Né? Coloca um limite de tempo para você mexer nele e não mexe depois que ele acabar. E vai lidando com a sua crise de abstinência que vem disso. Que não é tão potente como uma crise. Que eu ia falar, né? É diferente da droga por causa disso. Que a droga ela mexe quimicamente com o seu cérebro de forma a confundi-lo, né? E isso é muito mais agressivo do que o celular, que é potente, mas não é tão agressivo quanto uma cocaína, por exemplo, né? Então, assim, a cocaína, uma vez que ela entra no seu corpo, bicho, é uma coisa muito agressiva. Então, é difícil segurar. Difícil você manter o seu livre-arbítrio, às vezes vai precisar de intervenção. Aí, mas aqui no celular você ainda tem um livre-arbítrio forte que você pode falar assim, eu vou lidar com essa abstinência aí, vou colocar um limite de tempo. Não um limite de tempo, o resto eu vou fazer coisa mais produtiva. Né? Vou lidar com alguma obrigação que eu tenho. Praticar desconexão regularmente, cultivar relacionamentos reais, que eles dão o gás que você precisa e o prazer que você precisa para poder substituir, né, o prazer do celular. Investir em atividades offline, hobbies, né? Coisas que são interessantes de fazer como esportes, exercícios físicos, né? Vir no seminário, mesmo em dia de chuva, né? Então, são coisas importantíssimas, são estratégias legais que a gente pode seguir, tá? Mas então todos os vícios estão ligados a essa liberação de dopamina, né? Por que a gente quer tanto esse prazer? Por que buscamos tantos prazer assim nas nossas vidas? Por que é uma coisa tão necessária para nós? Por que a gente sempre está considerando buscar algo que vai nos dar prazer? Se não tem nada para fazer, por que a primeira coisa que vem na cabeça é ou mexer no celular para conseguir alguma coisa bacana, para ver alguma coisa que vai me deixar entretido, ou comer uma coisa gostosa que vai me deixar alimentado e ao mesmo tempo, se eu comer com exagero vai fazer mal? Porque a gente tem tanto essa necessidade, esse impulso de fazê-lo. Né? E a gente
pode entender que vem da necessidade de a gente fugir da vida, né? Por quê? Justamente pelo aquilo que eu falei no começo. A vida, ela é, se a gente está passando por dificuldades, e as dificuldades são naturais da vida encarnada, como a gente sabe, né? A gente vai começar a ver que, tipo, pô, isso aqui não é tão legal, quero uma coisa melhor, né? O que dá para fazer para ter mais prazer do que isso que é cheio, esse dia que está cheio de problema, né? E você vai ver que o celular é uma coisa que está te alimentando de alguma forma, né? Ou a pessoa vai usar a droga, porque se a pessoa já tem uma predisposição, se a pessoa está num ambiente onde se usa, é isso que ela vai escolher, né? A bebida, né, como é uma droga legalizada, vai para a bebida, vai tomar um pileque porque vai entorpecer e vai esquecer um pouco dos problemas. Então, essa fuga da realidade cruel. Tem um filósofo que ele falava assim, pô, a vida é difícil pra caramba. Sabe por quê? Porque, isso é uma frase, eu vou citar que ele fala aqui, porque a angústia é a vertigem da liberdade. Ele falava assim que a liberdade, só de você ser livre, não precisa nem acontecer muito problema para você. Mas só de você ser livre é um grande problema porque você precisa ficar escolhendo entre as coisas. E ao você escolher uma coisa, você ignora a outra e você perde, cada escolha é uma renúncia, né? Eu cantei o Charlie Brown aqui, você não estava. Eu cantei aqui Vícios e Virtudes, você não. Depois eu canto de novo. Mas você escolhe uma coisa e escolhe as renúncias, tem uma parte na música dele que ele fala isso, né? Do Charlie Brown. Você escolhe um, você deixa outro de lado. E aí você sofre porque você não escolheu aquele. Ah, aquele tá legal, mas e aquele, como que seria? Né? Isso para pessoas, para situações da vida e tal. Então, a liberdade é uma vertigem que te dá angústia, sabe? Então, e olha que o Kierkegaard é o pai do existencialismo lá. O cara é um filósofo de classe alta, ricaço, ele não tinha limitação financeira, não tinha limitação material. Ele tinha tudo que ele queria, mas ele encontrou, ele viu que, tipo, mesmo assim, a vida é sofrimento, cara. Né? O Rodrigo sempre falava, né, de você só ficar sentado aí, esse tempo aí, sua bunda vai ficar meio quadrada. Então, se você está vivo, está sentado, tipo, está doendo de alguma forma. Viver dói, né? A angústia é a vertigem da liberdade. O Schopenhauer, um filósofo bem negativista, assim, né, bem para baixo, mas que é influente no nosso cultura ocidental, é um existencialista também. Ele fala: pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo daquilo que não se tem. É ausência, privação e sofrimento. Sobretudo se considerado o fato de que a satisfação duradoura e permanente, objeto algum do querer pode fornecer. Então, tipo, todo tempo todo você está desejando alguma coisa que você não tem. Conseguiu alguma coisa que você está desejando, você já quer outra. Então, você nunca fica satisfeito com o que você tem. Tipo, você ama o desejo, você não ama o desejado. Né? Então, vários filósofos foram destacando quão difícil que a vida é, né? Para não colocar somente os espíritas, que já falam que a gente vive num mundo de provas e expiações e que as pessoas são imperfeitas e elas vão criar um mundo imperfeito, vão se relacionar de maneira imperfeita e vão machucar umas às outras. Então, problemaço. Né? Então, assim, será que é só por conta do sistema econômico e social? Muitas vezes a gente fala assim, o sistema econômico e social tá ruim pra caramba, político tá ruim. É um problemão. Né? Tá cada vez pior com o capitalismo, neoliberalismo. Tá bom, pode ser. Tá difícil, tá difícil. Mas, independentemente disso, a melancolia sempre houve, a dificuldade sempre houve. Né? Em todos os sistemas por qual a gente passou, sempre teve muito, muito trabalho, muito desgaste, muita dificuldade, muito conflito. Né? E, da mesma forma, a gente vai sentir melancolia com o sistema que for, porque a gente está encarnado, a gente está longe da nossa pátria espiritual. Né? E no Evangelho, na parte da melancolia, fala lá, às vezes você sente uma melancolia, mesmo não acontecendo nada, pode estar bem, tudo funcionando legal, vai ter uma melancolia porque você vai sentir saudade de quem você realmente é, do que você pode fazer como espírito. Né? Você pode volitar, cara, que da hora. Você pode ver o espaço sideral, você pode, né, ver já pensou o sol nascendo de trás da Terra, assim, você vê do espaço, assim, que bagulho louco que é. E você podia ver isso quando você era desencarnado. Né? Então, hoje não. Hoje você está em outra situação que você precisa lidar, porque ela vai te deixar numa situação melhor para quando você chegar lá de novo. É uma responsabilidade que você assumiu e é a melhor forma de você se tornar uma pessoa melhor.
No Tupi-Guarani tem uma palavra que eu achei interessante, eu vi um vídeo esses dias, fala assim que no Tupi-Guarani tem uma palavra que a palavra é carucaci. 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 Caruca vem de tarde. E assi, caruca é tarde, e assi vem de dor. Quer dizer dor da tarde, essa palavra em Tupi-Guarani. Que é uma palavra que os índios usavam para representar a melancolia que eles sentiam à tarde, que é o momento pós-refeição. Eles sentiam a melancolia. Né? E também é usada para representar saudade, com uma pessoa que eles não viam há muito tempo e tal, e tipo, falava da saudade, carucaci. Né? Então, tipo assim, eles não têm nenhum sistema econômico, social lá com eles, que estão oprimindo eles, mas mesmo assim eles têm melancolia. Né? Então, por quê? Porque isso é uma coisa natural do ser humano. Por estar na condição humana, a melancolia existe. Né? A dor existe. Né? A bunda quadrada existe. Né? A necessidade a doença, a necessidade de ir no banheiro, de dormir mal, porque você ficou com um torcicolo, dormiu uma posição errada. Tudo são momentos que são coisas que representam a condição humana e que faz parte de estar encarnado. Né? E aí você coloca tudo isso e fala assim, pô, é isso ou liberar dopamina vera no seu cérebro usando se embriagando com alguma coisa? Se embriagando pela rede social, se embriagando pela bebida, se embriagando com o que seja. Né? E aí é fácil você escolher por essa opção. Né? Você não precisa construir nada, não leva tempo para isso. Você simplesmente faz e sentiu. Bom, pornografia também é outra coisa que vicia. Você fez, sentiu bem, fechou. Né? Então, essa fuga acaba sendo uma forma de você evitar todos esses problemas que os filósofos e o espiritismo já avisaram que teria. Né? Então, a vida não segue esse roteiro que a gente idealizou, muitas vezes. Ela, às vezes a gente, por ter consumido uma cultura linear, né, uma cultura de narrativa linear das coisas, tipo um Friends, assim, que você vai e consome, e eles são legais, eles são bonitos, eles estão lá vivendo em Manhattan. Né? Ninguém sabe como eles pagam aquele aluguel, porque ninguém trabalha ali, mas pagam um aluguel em Manhattan. Hã? A Jennifer Aniston, ele gosta. Mas assim, os caras moram num apartamentaço lá de Manhattan, ninguém trabalha, todo mundo fica lá só trocando ideia. Mas você tipo vê um roteiro linear de vida que as pessoas começa lá no início do episódio e termina com todo mundo dando risada, todo mundo bem. E você olha pra sua vida, puta, não é igual Friends, né, cara? A minha vida tem TPM, né? A minha vida tem conflito. A minha vida tem mau humor, tem dor nas costas. Né? Hã? Tem perrengue pra caramba. Então, é por isso que a gente acaba buscando fugas, escapes, porque é dolorido mesmo. Né? Mas, eu acho que é importante a gente entender que são essas dores pungentes da vida que fazem a gente ser melhor. É bom lembrar disso. Não é uma coisa que, só porque eu estou no mundo de provas e expiações está acontecendo, eu tenho que me acostumar. Não, tudo isso, toda a TPM, toda a bunda quadrada, todo o conflito, eles me moldam para ser alguém melhor. Porque eu vou ser levado a reagir a isso, e dependendo da forma como eu reagir, eu vou estar aprendendo uma coisa muito valiosa. Né? Eu vou aprender a dormir melhor, eu vou aprender a comer de maneira mais, administrar a minha alimentação. Né? Vou aprender a administrar meu tempo de celular, porque o celular é importante, né? Você precisa chamar Uber. Né? Eu vim de Uber. Chamar Uber. Precisa fazer alguma coisa. Mandar um e-mail. Precisa mandar uma mensagem para sua mãe, que você está com saudade. Então, assim, tem muitas coisas pelo qual o celular é importante. Mas ele precisa ser limitado. Então, assim, mas tudo isso de dificuldade que acontece na vida faz com que a gente tenha uma sabedoria maior e a gente aprenda a ser pessoas mais maduras, para que quando a gente chegue no final da vida, quando a gente desencarne, a gente fale assim, putz, ó, saí bem melhor, né? Melhorei pra caramba, que da hora. Né? Então, assim, não à toa os espíritos superiores no Evangelho sempre falam assim, falam muitas vezes, a Terra é um lugar de sofrimentos e tal, e você fica, caramba, tal, entendi. Mas aí ele vai falar assim, mas eu gostei daquele tempo que eu passei na Terra. Lembro com carinho desses dias. Porque eu sofri, mas eu sou isso agora, porque fui aquilo na Terra. Passei por aquilo na Terra. Então eles lembram com carinho disso, não é louco? Por quê? Porque
foi aquilo que tornou eles quem eles são agora. Então, não é uma coisa para você só condenar como um problemão, como uma coisa negativa que simplesmente te oprime. É um momento que vai estar te preparando para ser alguém mais reluzente, um espírito mais reluzente. Isso é importantíssimo para o nosso objetivo, enquanto espíritos, né? Tem Que horas são? Vamos até? Mais 5 minutos? Tá bom. Vamos fechar. Tá. Então, assim, tem alguns filósofos, eu acho que é legal citar os filósofos porque eles são insuspeitos para falar sobre como viver a vida de uma maneira melhor, ou seja, que a gente busque mais a felicidade, a gente evite o sofrimento, que a gente busque ser uma pessoa melhor do que amanhã do que a gente foi hoje. Eles são insuspeitos porque eles não estão atrelados a nenhuma escola de crenças, né? Nenhuma, não tem, eles não seguem uma divindade. A gente entende que a divindade ela rege todo o universo. Mas aí se a gente falar assim, seja uma pessoa melhor, né, tal, a pessoa fala assim, por quê? Só porque o seu Deus falou? Né? Não é né? Então assim, para todos, até mesmo aqueles que não acreditam ou que não entendem o que significa a divindade, né, os filósofos é uma forma legal de você colocar para eles. Tem uns filósofos que falavam que o Nietzsche e os estoicos, o Marco Aurélio, principalmente, eles falavam sobre amor fati, que é amor ao destino, né? Significa amor ao destino. Amar ao destino é amar as coisas como elas são, porque elas não poderiam ser de outra forma, né? Você abraçar o seu destino, abraçar a vida como ela é, né? Porque assim você vai estar em sincronia com os acontecimentos do universo e você não vai amargurar o ressentimento de se ressentir com o que você queria que as coisas deveriam ter acontecido, o que você acha que a vida deveria ter sido. Né? Você fica o tempo todo pensando, devia ter sido assim, devia ter sido assado, porque assim não é o jeito que eu queria. Você vai se ressentindo com a vida e você vai acumulando aquela mágoa dentro de você, que vai te deixando cada vez mais reativo à vida. Né? Eu acho que é legal porque eles falam sobre esse amor ao destino, né? Porque você vai estar em sincronia com tudo que acontece no universo. Não devia nada. É assim, tá maravilhoso, porque disso saiu você, né? Quem você é. Disso vai sair um você melhor, tá? Então, eles colocam dessa forma, que assim você vai ser uma pessoa mais forte, com mais potência, né? O Marco Aurélio fala assim: amar apenas o que acontece, o que estava destinado, não há maior harmonia. O Epiteto fala: não procure que as coisas aconteçam da maneira que você deseja. Antes, deseje o que acontece. Não, deseje que o que acontece deseje que o que acontece aconteça da maneira que acontece. Então você será feliz. Cheio de verbo, né? O Nietzsche fala: é preciso ser aquele que não quer que nada seja diferente, nem para frente nem para trás, nem para toda a eternidade. Não basta suportar o necessário, escondê-lo menos ainda, mas amá-lo. Né? Aí você fala, mas o Nietzsche é ateu e tal. Então, Nietzsche nunca falou assim que, eu acho que Deus não existe. Ele nunca se debruçou sobre esse tema. Ele simplesmente viu uma sociedade que ele achou que as pessoas estavam dominadas pela religião, estavam sofrendo com isso, ninguém se revoltava, ninguém pensava, buscava pensar fora da caixinha, porque ele viu que a religião estava limitando na época. Então ele falou assim: quer saber? As pessoas têm que ser maior do que isso, do que a religião. Né? Então por isso que ele caiu nessa. Ele e o Marx também tem muito isso. Eles viam uma limitação, né? E aí essa limitação eles falavam assim: as pessoas não se revoltam contra as condições ruins que elas têm, né? E isso por quê? Porque deve ser pela religião. Não pode ser outra coisa, é religião. É isso, é o ópio do povo. Então assim, eles se confundiram nisso, mas também nunca falaram, não existe. Né? Então a gente pode usar os caras também. Né? O Nietzsche é um cara muito legal, eu acho muito, muito forte o que ele fala. O Marco Aurélio fala assim: um fogo ardente produz chamas e brilho de tudo que é jogado nele. Olha que legal. Ser um fogo ardente, então, significa que não importa o que jogarem para você, você vai sair melhor disso. Um fogo ainda maior, ainda mais flamejante. Né? E aí, para fechar, queria falar sobre potência. Né?
tem alguns dos filósofos que falam assim que a gente tem uma potência dentro da gente. Essa potência é muito semelhante com o conceito de energias sexuais da alma que tem no espiritismo. As energias sexuais da alma são derivados, né? É derivada do fluido magnético animal. E ela que nos dá aquela potência de agir, de levantar da cama, de criar coisa, de fazer coisa. Todos nós somos imbuídos com energias sexuais da alma, né? No momento da criação, no momento da encarnação. Todos nós fomos imbuídos dela. E a gente usa, né, da forma que a gente achar melhor. Dá para usar de tudo quanto é jeito. Você pode gastar sua energia sexual através do prazer do sexo, você pode gastar sua energia sexual através de uma criação, que você pode sublimar, você pode fazer uma coisa, escrever um livro, né? Ou você pode usar através do uso de drogas, você está gastando sua energia sexual ali, né? Mas as energias sexuais, elas servem para a gente poder levantar da cama e ir lá fazer aquilo que a gente precisa fazer, sabe? E se assemelha muito com o conceito de vontade de potência dos filósofos, que é tanto do Nietzsche quanto do Spinoza, né? E aí o Spinoza fala assim, a nossa vontade de potência é uma extensão de Deus em nós, né? Então, como somos um prolongamento de Deus, né? Temos vontade de potência para que a gente possa reproduzir o caráter de criação de Deus de maneira finita, nossas limitações aqui. Então, assim, a gente tem essa capacidade de criar, de fazer coisas, de produzir coisas, de afetar as pessoas positivamente. Temos essa capacidade de fazer tudo isso, né? Só que a gente precisa cuidar dessa nossa vontade de potência. Porque se a nossa vontade de potência estiver muito baixa, né, se a gente estiver muito brocochô, o que vai acontecer? A gente vai se deixar levar muito mais facilmente pelas seduções dos prazeres mundanos, para se viciar neles, né? Se a gente tiver com a nossa vontade de potência lá em cima, a gente vai ficar fortão. Tem um personagem de um desenho que chama Nanatsu no Taizai, vocês já assistiram? Não. Sete Pecados Capitais. Tem um personagem que chama Scanor, que ele fica forte quando tem o sol. O sol aparece assim, ele fica monstrão assim. E quando tipo tá na meia-noite, ele tá fraquinho, ele tá franzino, ele fica magrinho assim. E quando ele tá franzino, magrinho, ele fica medroso, não enfrenta ninguém. Ele tipo, vai lutar? Não, tô de boa, não quero saber disso não. Deixa dar você ver. Não, mas ele não tem nem essa pretensão, ele fica muito medo mesmo, sabe? Ele muda a personalidade. Aí quando dá meio-dia, é o top do poder dele. Aí ele fica arrogante, ele é arrogantão, tanto que ele é o orgulho dos pecados capitais, né? Ele fica arrogante e fala assim, você é fraquinho, você é chinfrim perto de mim aí e tal. Ele fica se fazendo, sabe? Então assim, é tipo isso, a gente precisa fazer a nossa vontade de potência levar como a do meio-dia, e a gente pode fazer isso acontecer de forma espontânea, de forma proposital. Como? Criando encontros positivos, encontros felizes na nossa vida. Encontros não é só encontro de uma pessoa com outra, mas encontros positivos entre a nossa essência espiritual, e aquilo que faz bem a ela. Né? Seja uma música que é agradável à minha essência, seja uma situação que é agradável à minha essência, um parque que eu gosto de ir fazer um piquenique, seja qualquer coisa que faz bem à minha essência, eleva a minha vontade de potência, eleva a minha força de agir. Né? Aí eu me torno um Scanner. E quando acontecer um problema, eu vou ter mais força para agir. Então, por isso que é importante a gente também se alimentar de coisas que vão fazer bem para nós. Porque quando chegar o momento de eu lidar com um problema, eu vou ter força para isso. Eu acumulei força para isso. E aí, quando eu tiver brocochô, se eu tiver gastado muito vontade de potência com encontros infelizes, né? Encontros infelizes indo em lugares que não tem a ver com a minha essência, não tem a ver com os meus valores, não tem a ver comigo, mas eu vou só porque os outros estão pedindo, eu vou só, ou fico lá no celular o dia inteiro gastando minha vontade de potência, gastando minhas energias naquele negócio, viciado naquilo, só me alimentando de entretenimento, e aí vai chegar uma hora que o problema vai aparecer, quanta energia você acumulou? Quase nada. E aí você vai ter que enfrentar aquele problema de qualquer jeito, mas vai enfrentar mais fraco. Então a gente precisa ter muito cuidado com quais encontros a gente está gerando nas nossas vidas. Né? O encontro da nossa essência com coisas que estão fazendo bem a ela, são encontros positivos entre a minha essência espiritual e as coisas, ou são encontros negativos que estão fazendo mal a ela? Sabe? E é isso, tipo, para que a gente possa ter virtudes a ponto de evitar os vícios, precisamos buscar o que nos faz bem, porque assim lidaremos melhores com os nossos problemas e seremos pessoas melhores no final. Acho que é isso, a gente vai ficar por aqui.
Muito bom, muitas reflexões, muito conteúdo. E aí, para que a gente possa encaminhar aqui para a próxima fase, né, que é a fase de perguntas e de respostas. Daqui, temos alguém que tem alguma pergunta que queira colocar? Se não, nós temos algumas aqui que são bem interessantes também que chegaram, que é o seguinte. Daniel, como tratar o vício em telas se hoje dependemos delas para tudo? Né? Você até disse, né, de clínicas de recuperação, né, que elas criam a possibilidade da pessoa se afastar um pouco daquilo que causa a dependência, que no caso são as telas. Né? Então, acho que a pessoa está querendo aqui dizer exatamente isso. Como se afastar, como criar uma oportunidade de diminuir a dependência do vício, né, em telas, se hoje a gente depende de tela para praticamente tudo. Né? Legal. Tem esse dilema entre a utilidade versus o exagero. Acho que o problema é o exagero, né? O exagero faz com que a gente fique viciado nessa liberação de dopamina. Mas é preciso colocar limites. Como eu falei, colocar limites e lidar com a abstinência que vai ser consequente dessa limitação que você está colocando. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, estabelecer limite de tempo. Então, tem um limite de tempo que você vai colocar lá como sendo o máximo para você mexer no celular, para você fazer alguma coisa para o seu entretenimento. Tá? Mas, se for para alguma coisa de utilitária, não precisa ter esse limite. Vou chamar um Uber. Não, mas acabou meu tempo. Não, você pode ser racional ali e falar assim, não, mas eu preciso chamar um Uber. Eu preciso mandar um e-mail. Né? Agora, se você sabe que é para o seu entretenimento, tem a sua limitação, coloca essa limitação, fixa ela, né? E vai lidando com o tempo que você, com a reação que vai ter em você de buscar mais, né? De buscar, vai ter aquela reação de necessidade de prazer maior e tudo mais. Você vai precisar lidar com aquilo com o tempo. Então, isso é uma coisa que, como o cérebro ele é moldável, ele é plástico, né? Ele precisa que os hábitos sejam mudados com persistência. Então, da mesma forma que você cria um hábito através da repetição, você precisa desfazê-lo através de repetir também. E repetir, normalmente, fazer alguma coisa diferente do que você fazia antes. Né? Então, é difícil você ficar só sem fazer, porque se você colocar essa proibição, vai ficar muito complicado de você cumprir. Né? O ideal é que você crie um hábito que possa substituir esse antigo vício. Né? Então, o que eu vou fazer? Quando eu tiver a vontade de fazer, de mexer no celular de novo, e já acabou meu limite de tempo, eu vou substituir por um artesanato. Vou fazer eu aprendi a fazer aqui uma toalhinha. Vou fazer uma toalhinha. Vou trabalhar meia hora na minha toalhinha. Se terminou, provavelmente você produziu bem, se sentiu bem, vai ter passado um pouco aquela vontade, né? Eu acredito que o ponto que você colocou, né, da substituição seja fundamental, né? Porque, de verdade, a gente depende hoje dessa ferramenta, né? Para vários trabalhos, inclusive, né? Nós estamos aqui nos comunicando por celular, né? A palestra está preparada aqui no celular. Então, hoje uma ferramenta muito importante. Só que é aquilo que você falou, né? Eu acredito que é muito importante saber encontrar valor em outras coisas também, né? Muitas vezes o problema está no exagero e na dependência para ser feliz de uma determinada coisa, seja o celular, seja, como você falou aí, a droga, o sexo, a pornografia. Se aquilo é algo que sem aquilo você não está sendo feliz, né? Provavelmente precisa encontrar outras coisas que possam te fazer feliz e que possam preencher aquela necessidade, aquele vazio que muitas vezes é criado pelo sofrimento, como você falou, e que outras coisas podem ajudar a preencher, né? Não só essas questões que viciam, como a gente colocou, né? Como o Daniel colocou. Outra pergunta aqui bastante legal. Daniel, o que fazer quando a vida real
não apresenta tanta significância quanto a vida online. Tanto o quê? Tanta significância quanto a vida online. Significa- A vida real da pessoa, às vezes, não é tão interessante quanto a vida online. Você até falou, né, que a pessoa às vezes se comunica muito bem ali via internet, conversa com um monte de gente, às vezes gente do mundo inteiro. Mas na vida real a pessoa não encontra prazer, né, na vida fora do online. Sim. Bom, primeiro que assim, a vida real, ela envolve uma construção, né? Você dar significância e colocar tornar a vida real interessante envolve dedicação, esforço, envolve viver, envolve existir e assim criar a possibilidade de que ela seja interessante, né? Ela não vai acontecer interessante como a vida artificial, que é a vida virtual. A vida virtual é interessante de graça. Tá ali, ela te dá um entretenimento. A vida real precisa de construção, né? E para que a gente possa construir é preciso ir para cima e viver. Não tem outro jeito, né? Acho que para você conseguir construir essa significação, essa significância, para que ela se torne relevante melhor, você precisa construir relações com as pessoas. Você precisa dar as caras. Você precisa ir lá e falar assim, pô, vou falar com aquela pessoa. E aí, você gosta de NX0? Gosta de Charlie Brown Jr., né? Eu vejo que você está com a camisa do Charlie Brown Jr. e tal. Então você vai construir uma amizade com as pessoas através da tentativa e erro. Fala. Verdade. Ou seja, né, mexer na sua escala de valores, né? A importância que muitas vezes você atribui a uma determinada interação não deixa de ser importante. Não quer dizer que ela não seja importante só porque ela é online. Mas como o Daniel colocou, né, existem desafios e construções que você só consegue construir e se desafiar e crescer com eles no tete-a-tete, na vida real, né? Então, saber colocar para cada coisa o seu devido valor, né? Sim. Então você precisa criar um propósito, criar propósitos para você através do autoconhecimento. Você vai olhando para você e vai vendo o que você tem dentro de você, quais são os seus valores pessoais, o que você gosta de fazer, o que você curte, e através disso você forma, então, um plano, uma estratégia para que você possa fazer da sua vida mais interessante para você. Eu vou começar a fazer um curso aqui para tornar ela mais interessante, porque aí eu vou trabalhar com isso no futuro, eu vou fazer um hobby, eu vou começar um hobby X que vai me tornar uma pessoa mais realizada, porque eu vou sentir que eu construí uma casinha legal de cachorro, sei lá. Fazer uma, fala. Sim. É virtual. Às vezes nós estamos num mundo de ilusão, né, vivendo... A internet nos traz isso, né? Falando, nossa, eu queria ter essa vida. Mas o que a gente faz para ter essa vida? Né? Então, assim, eu quero ter viagens 1000, mas o que eu estou fazendo para construir? Você falou só a palavra perfeita, construção. Então, eu indico muito aos jovens isso, porque eu já fiz essa experiência. Sim. Trabalhar com pessoas em situação de rua, trabalhar com crianças com câncer, trabalhar com animais, ajudar instituições que ajudam animais abandonados. Então, assim, tem uma gama enorme e é muito positivo. Isso agrega muito valores e a gente sai da bolha e a gente cresce como seres humanos. Que aí a gente vai ver que a gente não está ajudando, nós estamos nos ajudando. Eu queria só aproveitar esse seu comentário, porque tem uma pergunta aqui que está muito ligada a isso, né? E fala o seguinte, que eu estava até achando difícil justamente de responder sem passar por isso. Já que você já passou, acho que o seu comentário em relação ao que ela disse vai ajudar demais. Como enxergar, porque você disse na palestra, né, que as dores são oportunidades. E aí a pessoa colocou aqui, como enxergar as dores inerentes à vida, porque você disse que elas são efetivamente inerentes à existência, como oportunidade, se elas justamente nos causam dor. E eu acho que um dos caminhos está no que você colocou. O que você poderia falar, Daniel? Tem um filósofo
vários filósofos. Marco Aurélio, que eu já estava falando, que ele diz que é importantíssimo que a gente faça uma prática que se chama premeditatio malorum, que é pré-meditar sobre o mal. Significa pré-meditar sobre o mal. Então, assim, quando você pré-medita sobre o mal, você não está atraindo o mal, não está esperando que ele aconteça. Você está simplesmente entendendo que o mal vai acontecer, as coisas vão ocorrer, né? A gente vai passar por problemas, vai passar por dificuldades, vai passar por dores gigantescas e que elas vão ensinar alguma coisa importante. Se colocar, então, uma posição de aprender com essa dor, né? O que essa dor está tentando me ensinar? Né? Porque toda ação ela vai te exigir uma reação. E qual reação que você vai dar àquilo? Espernear? Se ressentir? Né? Desviar do caminho ou colocar aquilo para debaixo do tapete? Né? Ou você vai olhar para aquela dor e falar assim, eu posso tirar disso uma limonada. O objetivo da vida é esse. O objetivo da vida é pegar tudo isso e transformar-se em algo mais reluzente. Então, se a gente passar pelas dores e colocar elas debaixo do tapete, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que, não aprendeu nada, volta lá e vai passar por tudo de novo. Não por castigo, mas porque justamente esse é o instrumento de Deus para poder te colocar coisas, aprendizados importantes. Então, se colocar numa posição de que assim, eu sei que vai acontecer e que, quando acontecer, eu vou buscar tirar o melhor disso. Né? Porque eu preciso aprender com essas coisas. E aí, juntando com o que ela colocou, eu acho que é fundamental a gente entender o seguinte, quando a pessoa vê a vida dessa forma, né, eu compreendo, a gente, trabalhando na mocidade, a gente viu muitos jovens que chegam até nós com uma visão assim, né? A vida é sofrimento, a vida é dor, a vida não tem nada de bom para mim aqui nesse mundo, inclusive gerando a própria ideação suicida. Né, que foi o tema do nosso último seminário. Mas a gente precisa entender que a vida não é só dor. O que o Daniel colocou é muito importante. A dor é inerente à vida encarnada. Bicho, você tem corpo. É o que ele falou, está sentado aí na cadeira, daqui a pouquinho já começa a doer o bumbum aí, não tem como. A dor é inerente à vida encarnada. É esse premeditatio malorum que ele está colocando, né? No sentido de, cara, entenda que vai ter dor, só que não vai ter só dor. Né? E aí, o que ela colocou aqui é fantástico, porque nós podemos gerar na nossa vida oportunidade de alegria e de felicidade que não é utilizada só para nós. Quando nós servimos o próximo, isso também causa em nós, lá no nosso sistema de recompensa, a liberação de dopamina, a liberação de prazer. Servir ao próximo, ser útil, também gera prazer. E aí você vai criando, né, um círculo virtuoso, no sentido de substituir círculos viciosos por círculos virtuosos, no sentido de que te faz bem, te dá prazer, mas também te ajuda a crescer e a crescer a sociedade como um todo, né? Sim. Última pergunta aqui que a gente colocou. Quer colocar mais coisa? As pessoas estão mexendo tanto no celular, né, que elas acabam não ficando em alerta, né? Então, por exemplo, eu vejo você aí, você não está com o celular na mão, certo? Mas eu estou aqui com o celular, estou aqui mexendo. Vamos supor que você seja uma pessoa que está desorientada. Com certeza o ladrão vai preferir roubar a mim do que ela que está aqui em alerta. Então, eu acho que essa questão tá toda hora logada, né? Falo que eu e ela trabalhamos na área de TI. E eu não gosto muito de mexer no Instagram e nem no Facebook. Trabalhando como programador, analista de sistemas. Mas é que eu falo. Oi? Você também é TI? Eu trabalho com linguagem de programação Java, eu e ela. Sou back-end. Também? Eu sou Java, isso. Trabalho com estrutura de banco de dados relacional. Mas eu não gosto de Instagram e nem de Facebook. Mas eu penso assim, que o índice de assaltos está aumentando muito devido a isso.
As pessoas estão tão distraídas, eu vejo cada coisa para onde eu ando, às vezes, né? Aham. E todas as pessoas que são roubadas são as que estão no online, ou seja, elas estão fora da realidade. Então, quem que o ladrão vai preferir? Vai preferir aquela pessoa que está distraída, É. né? Que está lá viajando lá no Instagram, vendo que o outro está na praia. Né? Enquanto isso, o ladrão aproveita a oportunidade, né? Nessa aí acaba chegando no índice de assaltos em São Paulo. Acho que foi uma das coisas que o índice de assalto de São Paulo foi isso. A pessoa está tão distraída que aí o ladrão aproveita a oportunidade, né? Acho que isso acarretou muito aí o crescimento do É de outro índice de ônus, assaltos. né? Outro ônus de viver no mundo virtual é esse, né? Você É. ficar desligado do mundo real, né? Ah, você também é TI também? Você também é programador? Sim. Ela também é Java. Eu trabalho com a linguagem Java e JavaScript. Ah, que legal. Mas eu odeio Facebook, eu odeio Instagram. Desculpa a palavra. Valeu. Obrigado. Obrigado. Eu vejo que realmente facilita bastante, né, a ação daqueles que querem se aproveitar criminosamente. E isso. É. A gente sabe que países, por exemplo, como a Coreia do Sul, começaram a colocar mecanismos nas ruas, nos semáforos, para evitar que a pessoa atravesse a rua olhando para o celular, porque estava colocando em via. Colocando em via. Para fechar aqui hoje, gente, eu achei bem interessante essa pergunta porque coloca o ponto de vista do outro lado, né? A gente, quando vai falar sobre vício, a gente fala muito sobre a juventude, né? Mas a pergunta aqui é diferente. Ela fala o seguinte: como lidar com pais que possuem vícios, sejam eles do álcool ou de outras drogas? Como lidar com pais assim? Difícil essa pergunta. Bom, Só complementando, né? Hoje em dia, o álcool, por exemplo, ela colocou aqui como álcool, né? O álcool é uma das coisas mais difundidas, né, em qualquer evento social, né? Não só de jovens, né? A gente pode aqui falar da questão de como isso atinge os jovens, mas eventos sociais como um todo, né? De adultos, pessoas de mais idade, o álcool geralmente está presente. E aí, como lida com isso? isso é triste, né? Porque é muito ruim, é muito complicado quando uma pessoa mais jovem precisa lidar como orientadora, muitas vezes ser a pessoa que cuida de quem é mais velho, porque ainda não está o seu sistema emocional todo formado, nem seu cérebro está formado e precisa lidar com essa situação. É muito triste quando acontece. O importante, primeiro, eu acho que é pegar disso o exemplo, né? De que isso está destruindo, isso acaba fazendo muito mal, prejudicando muito a saúde daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe que faz esse consumo, e tomar aquilo como exemplo para não seguir o mesmo caminho, né? Em segundo lugar, acho que a forma de ajudar, acho que os filhos, às vezes, eles têm um canal através do afeto, de conversar com os pais, né? Às vezes, os pais são irascíveis ao ponto de falar assim, não, filho que é menor, é jovem, não vai falar comigo sobre isso. E aí fica mais difícil de colocar. E aí você pode, através de outros contatos, através de outros familiares, né, buscar ajuda, buscar conversar, ver o que pode fazer para intervir na relação de dependência daquele pai, daquela mãe, né? Se tiver um canal de afeto com aquele pai e aquela mãe, mostrar o quanto aquilo deixa triste, o quanto aquilo prejudica a felicidade da família, a estabilidade da família, né? Aquilo impede que eles tenham mais momentos felizes, né? Porque o pai não pôde passear com os filhos porque estava num momento de embriaguez, né? Então, conversar para mostrar o quanto aquilo deixa triste, ao invés de, né, colocar aquilo de maneira dura e falar assim, que porcaria de pai é você, ou mãe, que isso às vezes afasta mais do que traz para perto, né? Então, através do canal do afeto, poxa, fico tão chateado quando isso acontece, porque queria tanto aproveitar mais tempo com você, a gente sair mais, a gente ser mais felizes juntos, ter um clima mais gostoso aqui em casa, a gente jantar junto e tudo mais. Colocar nesses termos. Agora, se não for possível, né,
tentar, através de outras pessoas, né, buscar uma forma de chegar, de aconselhar esses pais, né, através do auxílio, às vezes da intervenção, se for necessário, mas do conselho para que ele abandone aquele vício naquele momento. Acho que Nossa, eu ia falar isso, tá? Ó a transmissão de pensamento. Esse é o ponto, né? Lembrar que todo vício só existe porque a pessoa está doente. O vício torna a pessoa doente. A pessoa não está sã. E por conta disso, às vezes é necessário ajuda, né? Então, como você colocou, né, tem ajuda aqui no Paz e Amor, tem ajuda, a gente tem lá em Ferraz de Vasconcelos a CREPAD, que também lida com pessoas que querem sair dos vícios, né? É uma clínica para tirar as pessoas dos vícios químicos, né, efetivamente. E muitas vezes a pessoa pode estar até achando que não tem espaço, né? Mas como você colocou, né, de repente o afeto pode ser essa porta. E se não for, porque às vezes também, infelizmente, a gente sabe quanto os vícios, o álcool e outros vícios, muitas vezes desgastam as relações, né? E às vezes é difícil ter a oportunidade até de demonstrar o afeto, né? Aí, nesse caso, a única coisa que a gente pode fazer é buscar, não só compreender, mas orar, trazer, quando possível, para tratamento. Aqui, por exemplo, tomando um passe, buscando mostrar para essa pessoa que ela precisa de ajuda, já que ela não quer a nossa ajuda, talvez, não tem espaço para isso, mas buscar mostrar que ela precisa de ajuda. E, acima de tudo, entender que a pessoa está doente. Isso é muito importante. Tá bom? Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer. Esse foi o nosso segundo seminário Jovem Espírita em Ação. Foi fantástico. Agradecer ao pessoal que também possa estar aí assistindo, né, online. É uma oportunidade para nós fantástica, muito importante mesmo, de trazer um tema que, às vezes, não é tratado ou também acaba não sendo tratado com uma profundidade tão grande. Eu acho que tem muita oportunidade aqui para a gente de crescimento numa situação como essa, de trazer os temas dos jovens, para os jovens, mas também para a sociedade como um todo. Certo? Então, vou pedir para o André, que vai fazer a nossa prece de encerramento, pedir então para a gente fechar os olhos, nos colocar de uma maneira tranquila, relaxada, soltando braços e pernas, e aproveitando então esse momento de comunhão com a espiritualidade, através das palavras do nosso amigo André, que também é da mocidade, e vai ser o nosso porta-voz para com a espiritualidade amiga. Então agora, de olhos fechados, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Ele, que foi o ser mais virtuoso que já caminhou pela terra, ele que é modelo e guia da humanidade, e em seus ensinamentos está a chave para que nós consigamos lutar contra os nossos vícios e seguir o caminho do bem, o caminho do que é belo, do que é justo e verdadeiro. E assim, com os pensamentos voltados para o Cristo, vamos buscar enviar muito amor, muito carinho, muita misericórdia para todos os nossos irmãos que sofrem as consequências mais graves dos vícios, porque ainda estamos, apesar de estar passando pela transição planetária, ainda estamos no mundo de provas e expiações, e a não ser aqueles que vêm em missão, tem sim um ou outro pequeno vício, mas aqueles que estão enfiados em buracos por conta de vícios muito graves, que eles possam receber amor, receber carinho
e que eles possam sentir, então, a paz de Jesus, que um dia vai alcançar todas as pessoas da face da terra, porque nenhuma ovelha se perderá. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, então, para todos, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.